Fala galera! Bem-vindos de voltas aí no último estágio do nosso jogo, né? Nós tínhamos feito algumas alterações, né? Tínhamos feito a grade, tínhamos feito os tetrômenos e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Nós vamos criar uma classe para fazer tudo isso, que vai gerenciar o nosso jogo, porque vai virando bagunça, né? Tudo vai sendo feito aqui e vai virando uma bagunça só. Então nós vamos criar uma classe que vai gerenciar o nosso jogo, tá? Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Eu vou criar uma classe chamada classe. Vamos chamar de vamos chamar de jogo, tá? Jogo.py, tá? Então eu já vou logo criar essa classe aqui, class jogo. Aliás, essa classe aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa classe aqui vai fazer isso aqui, ó. Vai gerenciar a grade, vai gerenciar o tetrômetro, ela vai cuidar das colisões, ela vai cuidar de tudo. Então já vou importar essa parte aqui da grade e dos tetrômetros lá para nossa classe de jogo. Vou colocar aqui, ó, do arquivo grade, import a grade, e do arquivo tetrômetro a gente importa tudo, certo? E aí eu vou criar essa classe jogo aqui, classe jogo, método construtor init, underline, self, e aqui eu vou instanciar logo a grade, né? Então self.grade vai receber a grade e self.tetrômenos. Esses tetrômenos, como eles são bastante, a gente vai fazer uma lista, tá? Com todos eles aqui dentro, porque quando a gente estiver jogando, a gente precisa escolher aleatoriamente um desses blocos para cair aleatório, né? E quando a gente escolher o próximo bloco também, então ele sempre vai pegar um bloco atual que a gente vai jogar e o próximo bloco, ele vai escolher dois. Então eu preciso criar uma lista para ele escolher esses blocos aí. E esses blocos aqui vai vir da classe dos tetrômenos, né? Então cada tetrômeno desse daqui a gente vai colocar lá, ó. L bloco, igual a gente colocou aqui, ó. Acho que eu vou copiar aqui, ó. Aqui, cadê? Aqui, ó. Vou copiar esse aqui, ó. Todos eles aqui, né? Ctrl C. Dentro do jogo aqui, ó. Ctrl V. Eles vão ser uma lista, né? E aí o que eu vou fazer? Ai, meu filho. Aqui embaixo aqui, eles vão ser criados aleatoriamente, né? Vai escolher um desses daqui aleatoriamente. Então eu vou importar uma biblioteca chamada Random, que vai cuidar dessa parte de escolher um objeto aleatório de dentro dessa lista. Então vou colocar aqui, ó, Random. Import Random, né? A biblioteca Random. Import Random. Ela trabalha com coisas aleatórias, né? Bom, aí o que eu vou fazer? Aqui então eu já vou... Aqui dentro a gente, como vai ser tudo separadinho, tudo bonitinho, então eu vou criar uma função que só vai fazer isso. Vai escolher coisas aleatórias, né? Então vou colocar aqui deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui. Vou colocar aqui gerar, obter bloco aleatório. Bloco aleatório. Aqui self, né? Bom, o que essa coisa vai fazer? Eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar essa lista aqui e vou pegar um bloco aleatório aí dentro. Então vou colocar aqui, ó, um tetrômeno, né? Tetrômeno vai receber o que? Vai receber um tetrômeno aleatório aqui de dentro. Então eu vou chamar a biblioteca random. E lá dentro dessa biblioteca tem uma função chamada choice aqui, ó, choice. Isso aqui a gente passa uma lista aqui para dentro, né, dessa função choice. E ela escolhe dentro dessa lista um bloco aleatório, né? Uma coisa aleatória de dentro de uma lista. Nesse caso ele vai escolher blocos aqui, né? Vai escolher um tetrômeno pra gente. Então,
vou chamar a função choice para escolher uma coisa aleatória, vai escolher do que? Dessa lista aqui, né? Self.tetrômenos. Então eu vou escolher um tetrômeno aleatório de dentro dessa lista e jogar aqui dentro, né? Aí, quando eu escolher um tetrômeno aleatório de dentro dessa lista, eu preciso excluir ele de dentro da lista, né? Por quê? Porque vamos supor que eu estou jogando e aí eu escolho, por exemplo, o L. Aí eu preciso excluir ele de dentro da lista para quando ele tentar pegar esse outro bloco, ele pega um bloco diferente do L. A não ser que vocês queiram colocar aqui, né? Aí fica aquele jogo lá que às vezes só fica vindo L, um atrás do outro. Mas aí eu vou colocar para ele excluir. De repente, se vocês não quiserem excluir, depois a gente tira. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher um bloco e depois eu vou excluir ele de dentro da lista para ele não pegar esse mesmo bloco depois. Então ele vai ter que pegar blocos diferentes, um atrás do outro. Então ele vai pegar blocos diferentes, mas em ordem aleatória, tá? Então eu vou excluir esse bloco que eu acabei de escolher. Então eu vou colocar aqui, ó, self.tetrômenos, que é a lista, .remove. Então ele vai remover quem? Esse tetrômeno aí que eu escolhi, né? Então eu removo o tetrômeno que eu acabei de escolher aqui em cima, de dentro da lista aqui, ó, self.tetrômenos, certo? E depois eu preciso também verificar aqui dentro se essa lista não é vazia, porque aí eu vou escolhendo o bloco aqui, chega uma hora que eu estou removendo tudo e aí acaba os blocos, né? Então eu vou verificar se essa lista é diferente de zero. Então se o comprimento de self.tetrômenos, se o comprimento foi igual a zero, se o comprimento dessa lista for igual a zero, o que eu vou fazer? A gente vai pegar e criar novamente essa lista aqui, ó. Ctrl C, porque o jogo não pode parar, né? Ctrl V, tá? Então, se dentro da lista não tiver mais nenhum bloco, foi igual a zero o comprimento dela, a gente pega e o self.tetrômenos recebe o tetrômenos tudo de novo. E aí a gente volta aqui, né, configurando isso aqui, beleza? Depois de eu fazer isso aí, eu tenho que pegar e retornar esse bloco, né? Então eu vou obter um bloco aleatório aqui, remover ele de dentro da lista e eu preciso retornar esse bloco aqui, que eu estou pegando um bloco aleatório, né? Então eu vou retornar ele para mim poder desenhar ou fazer qualquer outra coisa. Então eu preciso retornar o tetrômeno que foi escolhido aqui dentro, beleza? Só isso. Então essa parte de pegar bloco aleatório é isso. Aí aqui em cima, na hora que o init for chamado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o bloco atual, então self.tetrômeno atual, né? Tetrômeno atual. Aí esse tetrômeno atual vai ser o que? Eu vou chamar essa função que vai escolher um bloco aleatório. Então vou chamar aqui, ó, self.obter um bloco aleatório, né? Então ele vai chamar essa função, obter um bloco aleatório e escolher da lista. E ele vai retornar esse bloco que a gente acabou de escolher. Então eu guardo ele aqui dentro. Só que lembra que o nosso jogo tem uma telinha aqui que é o do próximo bloco. Então eu já preciso também escolher o próximo bloco. Então eu vou colocar aqui, ó, próximo bloco, colocar aqui, próximo bloco. O próximo bloco também eu chamo a função que vai escolher um bloco aleatório. Ctrl C, Ctrl V, certo? Então eu escolho um bloco atual, ele retorna esse bloco, exclui esse bloco que ele escolheu da lista, depois eu escolho o próximo bloco, ele guarda dentro dessa variável e também exclui ele da lista. Então toda hora a gente vai escolher, vai estar gerando um bloco atual, mas a gente já vai ter um na agulha aí, né? Pra gente poder estar fazendo o desenho ali na grade. Essa classe de jogo vai também se encarregar de fazer os desenhos, né? Que a gente está desenhando tudo lá. Então eu vou colocar aqui def desenhar. Vai receber da nossa classe e ela aqui vai precisar de uma tela para desenhar, né? Então a tela aqui. Aí o que a gente vai fazer? Self.grade, né? Essa grade aqui, ó, esse objeto grade. Lá dentro da grade ele tem o método de desenhar, né? Então eu vou chamar o método de desenhar dele, ó, que também precisa passar a tela para ele.
Então, estou chamando self.grade aqui, self.grade.desenhar. E aí ele precisa da tela. Então, quando eu chamar essa tela aqui, ó, essa função de desenhar, eu vou passar uma tela para ela. E essa tela vai vir aqui para a grade, para desenhar também. E eu também do bloco preciso desenhar, né? Então, como é que a gente vai desenhar do bloco? Vai ser do bloco atual aqui, ó, tetrômino atual. Então, se tiver, por exemplo, o L bloco, do L bloco, que é o tetrômino, eu chamo a função de desenhar do pai dele, né? Então, vou colocar aqui, ó, self.bloco bloco atual, né? Bloco não, tetrômino. Tetrômino atual. Desse tetrômino atual, eu quero a função desenhar dele. E eu tenho que passar também essa tela, né? Porque dentro dos blocos lá, a função de desenhar também pede uma tela para desenhar. Beleza? Self.bloco. Aqui é o próximo tetrômino aqui, tá? Ó, coloquei bloco, né? Tetrômino. Próximo tetrômino. Deixa eu ver. Acho que tá legal. Aí no arquivo principal, o que a gente vai fazer? Então a gente vai parar de importar a grade e os tetrôminos aqui, ó. Que a gente já tá fazendo isso lá no jogo. Nós vamos rodar o jogo através da classe jogo. A tela do jogo tá aqui. Aqui, ó, essa parte da grade aqui a gente já pode tirar também. E a gente não vai mais desenhar a partir daqui, ó. Desenha a grade, desenha tetrômetro, vai sair, né? Essa parte aqui de preencher essa tela, a gente pode fazer lá também. Então eu vou tirar isso daqui, ó. Tá? Tela do jogo. Aqui vai habilitar a tela do jogo, beleza. Então na parte de desenho, como é que vai ficar? Eu vou pegar e vou instanciar a classe jogo aqui dentro, então, pra gente poder usar. Então, do arquivo jogo, import jogo, que é a classe que a gente acabou de fazer. Aí eu vou instanciar ela aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, instanciar. Então eu vou colocar aqui, ó, jogo recebe a classe jogo. E aí agora eu vou desenhar, então vou chamar a função de desenho aqui do jogo, ó. Aqui embaixo na hora de desenhar. Eu vou colocar aqui, ó, jogo ponto desenhar. E eu tenho que passar a tela que ele vai desenhar, que é a tela do jogo, né? Então, tela do jogo. Só que lembra que eu tirei a função de preencher daqui, né? Então o que eu vou fazer? Quando eu chamar para desenhar, então eu preencho essa tela aqui com aquilo lá que eu fiz, né? Opa. Vou colocar aqui, ó, tela ponto fill. Vou preencher essa tela. E aí eu vou pegar aquela cor lá que vem do config, né? Que é o fundo aqui, ó. Então ela vai preencher com uma cor. Então eu vou pegar aqui do arquivo config também, ó. Deixa eu colocar, vou colocar aqui na parte de cima aqui, ó. Do arquivo config, import cores. E aí eu vou pegar aquela cor de fundo para preencher aqui, ó. Cores. Eu quero aquela cor fundo, né? Então vou colocar aqui, ó, fundo. Tá? Então na hora de desenhar, que ele vai desenhar, ele vai receber a tela, vai preencher essa tela. Aí ele desenha a grade em cima dessa tela e desenha o tetrômino atual, tá? Beleza? Aqui ele está habilitando a moldura, está desenhando o jogo. Beleza, então vamos ver se já está funcionando. Tá funcionando igual estava antes, né? Só que agora ele está gerando bloco aleatório, ó. Então aqui a gente tem um Z, agora a gente tem um L, tem um S, tem um I. Ele está gerando agora blocos aleatórios aqui para dentro do nosso jogo. Bom, então vamos fazer esse bloco se movimentar aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Essa função de pause, update, acho que tá legal aqui. A gente vai fazer então esse bloco se movimentar e a gente vai fazer ele se movimentar através da classe jogo, né? Que está gerenciando a grade e os tetrôminos.
Então, dentro dos blocos, né, a gente vai fazer, porque quem está gerenciando cada bloco é a função de bloco, né? É a classe bloco aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função aqui que vai pegar essa função de mover e vai mover ele de um lado para o outro, tá? Só que a gente vai fazer funções aqui separadas para a gente poder gerenciar depois. Então, eu vou fazer uma função aqui chamada mover para a esquerda, mover para a esquerda, mover esquerda, colocar aqui um self. E o que essa função vai fazer? Para quando a gente chamar ela para mover para a esquerda, a gente vai chamar a função de mover e vai passar dois valores aqui, né? Porque quem move realmente é essa função aqui, ó. Então nós vamos chamar ela aqui, ó. Self de mim mesmo, eu quero a função mover. Quando a gente quer mover para a esquerda, a coluna, a linha não vai mover nada, mas a gente vai mover um pixel aqui, vai tirar um pixel de cada bloco, né? Então a gente vai estar chamando essa função mover e passando para offset aqui, lembra disso, né? Então a linha não recebe nada, mas a coluna recebe -1 para ele se movimentar para a esquerda, tá? Só isso, por enquanto. Então vou fazer uma função que vai se movimentar para a direita. Def mover direita. Self. Vai fazer a mesma coisa. Self.mover. Não vai mover nenhuma linha, mas vai mover um pixel para a direita. Certo? Por que eu estou fazendo assim? Porque quando a gente chamar essa função de mover para a esquerda, a gente vai conseguir verificar se esse bloco saiu da tela, né? Se esse bloco saiu, quando a gente mexeu para a esquerda, se ele saiu da tela, a gente chama outra função de mover para a direita, a gente corrige esse movimento. Ou a gente chama a função de mover novamente e chama para corrigir, tá bom? Então a gente tem funções separadas aqui, toda vez que eu chamar a função, ele faz o que tem que fazer, ele movimenta, aí verifica se está dentro da tela. Se ele estiver fora da tela, ele vem e chama a função de mover novamente e corrige o movimento, beleza? Bom, então vamos fazer também, a gente vai conseguir também movimentar para baixo, né? Então def mover para baixo, colocar mover baixo, tá? Mover para baixo, self. E aí que a gente vai fazer self.mover vai mover uma linha para baixo e nenhuma coluna. Então a gente move uma linha para baixo, acrescenta uma linha para baixo e nada para a coluna. Agora então a gente vai fazer isso através de botões. Então lá no arquivo principal a gente vai conseguir chamar essas funções aqui de mover de cada tetrômino, certo? Deixa eu ver. Acho que é isso. Então lá no arquivo principal, aliás, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou tirar essas funções daqui e eu vou colocar na classe jogo. Eu vou mexer através da classe jogo, não vou mexer dentro do objeto não, que senão vai dar confusão. Vou tirar isso daqui, ó, Ctrl X. Eu vou fazer isso na classe jogo, que está gerenciando o nosso jogo, tá? Então antes de desenhar aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Então só colocar aqui, ó. Só que ao invés de eu chamar self.mover, eu vou chamar mover do bloco atual que a gente está mexendo, tá? Então vou colocar aqui tetrômino atual, né? Self.tetrômino atual.mover. Então eu chamo a partir dessa classe aqui porque a gente já mexe com o tetrômino, só com o tetrômino que a gente está mexendo atualmente. Aí do tetrômino atual que a gente escolheu, que ele vai estar na tela, a gente chama o mover dele, né? Porque ele também está pegando lá do pai dele, né? Ele está movimentando através do bloco lá. Então ele está chamando o mover do bloco, né? Que ele está herdando, então é dele mesmo praticamente, né? Então do tetrômino atual eu chamo a função mover. Ele faz a mesma coisa. Aqui eu chamo a mesma coisa, ó. Tetrômino atual.mover. E aqui também, para mover para baixo, self.tetrômino atual.mover. Aí a gente
como a gente está gerenciando tudo pela classe do jogo, a gente gerencia essa parte de mover cada bloco através do jogo, ao invés de mexer com a classe bloco. Bom, aí vai ficar até mais fácil aqui pra gente, por quê? Porque agora eu posso vir aqui e verificar as teclas do jogo, né? Então vou colocar aqui para ver se a gente aperta alguma tecla. Então vou colocar aqui, ó. Se ocorrer um evento e esse evento é do tipo, evento.type. Se esse evento for do tipo pygame.keydown, tudo maiúsculo, ou seja, se eu apertei uma tecla para baixo, qualquer tecla, eu vou verificar se essa tecla é uma tecla específica. Se o evento que ocorreu, o evento.key, ou seja, se é uma chave, o key é uma chave. Se é uma chave específica ou uma tecla específica, eu verifico aqui se esse evento, a chave desse evento é a tecla pygame.k maiúsculo underline. Aí eu vou fazer com a setinha, tá? Então left, a setinha tudo maiúsculo, K left, que é a setinha para trás aqui. Então se eu apertei a setinha para trás, de dentro do jogo eu chamo a função mover esquerda. Ficou muito mais fácil, né? Porque aqui a gente já tem um jogo. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, jogo ponto mover para a esquerda. Fica muito mais fácil, né? Agora eu vou fazer uma outra verificação aqui. Se o evento.key foi igual pygame.k maiúsculo underline right, para ela ir para o lado direito, right. Se eu apertei a setinha para frente, então do jogo eu chamo a função mover para a direita. Se o evento.key foi igual a pygame.k maiúsculo underline, para baixo é down, né? Down. Se eu apertei para baixo, então jogo ponto mover para baixo. Ficou bem mais simples, né? A gente fazendo essas funções. O que ele chama? Ele chama o mover do tetrômino atual e move o tetrômino. Aí a gente consegue controlar ele através da classe jogo. Então lá, ó, se eu apertar para trás, ele vai indo para trás. Se eu apertar para frente, ele vai para frente agora, ó, né? Cada vez que eu apertar, ele move um. E se eu apertar para baixo, ele move para baixo. E não tem movimentar para cima, né? Porque esse jogo não sobe. Só que o problema é esse, ó. Tá vendo? Foi igual eu falei lá nos primeiros vídeos. A grade é uma coisa. O bloco a gente vai movimentar separado da grade, ó. Tá vendo? Eu não tô pintando nada da grade, eu só tô movendo no bloco. Então eu tô movendo lá um pixel pro lado, um pixel pro outro. E esse pixel a gente multiplica por 30, né? Então lá, ó, na hora de desenhar, né? E aí a gente vai verificar quando a gente passa da grade aqui, né? Tanto pros lados como para baixo. Aí eu preciso fazer o que? Verificar cada bloco desse, né? Para ver se ele sai da grade. Porque aí a gente vai ter esse outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse S, o bloco dele tá aqui, ó. Então eu preciso verificar cada bloco desse se ele saiu da grade. Então vamos supor que tá aqui, ó lá, um bloco saiu da grade, ó. Se quando a gente fazer esse movimento, um bloco sair da grade, a gente chama para corrigir. Então eu preciso verificar cada bloco. Toda hora eu preciso verificar esses blocos. Se ele saiu da grade, o próprio jogo joga ele para dentro de novo. Então vai ser como se a gente não conseguisse movimentar para fora, né? Que a gente vai fazer esse movimento, o jogo vai jogar ele para dentro de novo. Só que é muito rápido, a gente não consegue ver isso aí. Então a gente vai implementar essa parada aí. Muito bem, esse método aí a gente vai implementar lá na classe da grade, porque a grade é que é responsável por verificar se o bloco está saindo, né? Então o que a gente vai fazer? A grade ela tem um número de linhas, que são 10, e o número de colunas. Quem está verificando a grade é a própria grade, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método dentro da grade que vai verificar, aí eu passo o número de linha de cada bloco, linha e coluna que ele está, e a própria grade pega essa linha e coluna e verifica se esse bloco está fora ou está dentro dela mesmo, tá? Então esse método eu vou verificar na grade, porque a grade é responsável por verificar ela mesma. E aí então eu vou criar uma função aqui, ó, verificar se os blocos estão dentro dessa grade. Então vou colocar aqui, ó, deixa eu ver,
Vou verificar aqui, ó. Verifica se está dentro da grade. Vou colocar se verifica. Ixi, eu sou terrível para dar nome. Verifica se está dentro. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Verifica se está dentro. Eu sou terrível para criar nome. Verifica se está dentro. Lá ele. Self. Então, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar tanto as linhas de cada bloco, tá? Não é o do tetrômino. Lembra que o bloco é um bloco individual, tá? Do tetrômino, o tetrômino foi formado por 4 blocos. Então, eu vou verificar bloco por bloco, tá? Que é cada posição lá do tetrômino, ó. Cada posição dessa daqui é um bloco. Então, eu vou verificar cada posição dessa daí. Então, eu preciso passar aqui o que? A linha. E também preciso passar a coluna de cada bloco desse daí, tá? Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou verificar se essa linha, ela tá... se ela começa, cada linha começa no zero, né? De cima para baixo. Então eu vou verificar se esse bloco é menos 1. Se ele for menos 1, ele saiu da linha, que a linha começa no zero, né? Então eu vou verificar aqui, ó. Se a linha... Na verdade, estou verificando se ele está dentro, né? Então, vou verificar o seguinte. Se essa linha que eu passei, ela for maior ou igual a zero, aí está dentro. Beleza? Aí eu vou verificar também se essa linha que eu passei ali, ela é menor, ela é menor do que o número de coluna. Eu tenho o número de linhas aqui, ó, né? Que é o final dessa linha. Então, ela tem que ser menor do que 20, porque se ela for igual a 20, o bloco vai sair para fora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos supor que eu tenho aquela grade aqui, né? Vou colocar aqui. Só fazer isso aqui, tá? Rapidão. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a linha 0, a linha 1 e a linha 2. Só que lembra que as linhas, ela verifica o Y, de cima para baixo, aqui, ó. E aí eu verifico se esse bloco é maior ou igual a zero. Então deixa eu desenhar um bloco aqui. Então eu tenho um bloco aqui, ó. Esse bloco, deixa eu desenhar maior porque senão ele não consigo pegar. Ele tem que ser maior do que zero ou igual a zero, para ele estar o top left dele tá aqui no topo, ó. Tá? Então ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser igual a zero, porque ele vai estar aqui, ou maior do que zero, porque aí ele vai estar dentro da grade, né? Se ele estiver aqui, ele é igual a zero. Se ele estiver para baixo, ele não é igual a zero, mas ele é maior. Então ele tem que ser maior ou igual a zero. E aí, eu preciso verificar se essa linha é menor do que 20. Porque vamos supor que aqui é o final da grade, aqui é 20. Vou colocar aqui, ó, aqui é um 20. Né? Aqui é um 20. Então vamos pegar aqui novamente aqui o bloco. Eu preciso verificar se ele é menor do que 20. Porque se ele for igual a 20, o top left dele está aqui, ó. Tá? Aqui é a linha 20, se ele for igual a 20, lembra que o top left dele está aqui, ó, em cima, no 20. Então ele tem que ser menor do que 20. Menor do que 20 é 19. Né? Porque como ele vai andar de bloco em bloco, então menor do que 20 é 19. Então eu preciso verificar se a linha, que é de cima para baixo, se ele é menor do que 20. Porque se ele for igual a 20 ou maior do que 20, ele já está aqui, ó. Se ele é igual a 20, ele está aqui. Então ele tem que ser menor do que 20. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então se essa linha for menor do que o quê? Do que o número de linhas aqui, ó. Se ele é menor do que o self ponto número de linhas, que é 20, beleza, então essa linha está dentro. E aí eu vou verificar também a coluna, né? Então, isso aqui é verificar se o bloco está dentro. Então, estou verificando. A linha tem que estar dentro, mas a coluna também tem que estar dentro. Então, essa coluna, ela tem que ser maior ou igual a zero. Né? Porque agora a gente está verificando a coluna. Então, a coluna, ela começa aqui em zero e ela vem até aqui. Então, ela tem que ser aqui, ó. Ela tem que ser igual a zero ou maior do que zero. Para vir para cá. E aí, ela tem que ser menor também do que o final, né?
Então vamos supor que o 10 é aqui, se ela for maior do que 10 ou igual a 10, ela está fora. Então ela tem que ser menor do que 10, tem que estar aqui para dentro. Então vamos lá. Então se a coluna for maior do que 0 ou igual a 0, né? E se a coluna for menor, ela tem que ser menor do que o número de colunas. Self.número de colunas. Se a linha tiver dentro maior do que 0 e menor do que o número de linhas, e a coluna for maior do que 0 ou igual a 0 ou menor do que o número de 0, significa que tanto a linha como a coluna está dentro. Então eu mando retornar aqui true, que ela está dentro, né? Então ela vai retornar true. Então eu passo a linha e passo a coluna, ele verifica se está dentro tanto a linha como a coluna. Se os dois estiver dentro, ele vai me retornar true. Se essas condições, qualquer uma dessas der falso, ele vai passar direto pelo if. Então eu mando retornar falso. Esse retorno, eu poderia colocar um else aqui, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque se essas condições forem atendidas e retornar true, ele já retorna aqui o que a função retorna. Ele não vai chegar a fazer esse daqui. Ele já retorna daqui mesmo. É diferente de a gente colocar várias condições. Se é isso, faça isso. Se não for, eu poderia colocar um else aqui sem problema. Vou colocar aqui, ó. Caso contrário, né, retorne falso. Daria na mesma. Então eu vou deixar assim para vocês entenderem. Tá? Então se essa condição, se todas elas forem atendidas, ele já vai retornar true. Ele não vai chegar a rodar essa linha aqui, ó. Porque o retorno já corta daqui mesmo. Agora, se qualquer uma dessas condições estiver fora da condição, ele não vai entrar aqui dentro e retornar true. Ele vai sair e já vai retornar falso aqui. Então agora eu consigo verificar se cada bloco daquele lá está dentro. E aí a gente vai chamar, dentro da classe jogo, a gente já tem a grade aqui, ó. Então a gente pode chamar a função da grade e passar os blocos do tetrômino atual. Então para cada bloco desse daí a gente passa para a grade, ó, olha, verifica se esse bloco está dentro, verifica se não está. E aí ele retorna true ou false para a gente poder usar aqui. Tá, então a gente vai usar aquela função que a gente criou aqui dentro agora da classe jogo. Então, para a gente poder usar aqui dentro da classe jogo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui muito parecida com aquela da grade. Só que essa função eu vou passar o tetrômino atual aqui dentro. Porque aqui dentro eu vou verificar se esse tetrômetro está fora ou está dentro, chamando aquela função de lá da grade. Vai ficar melhor a gente separar isso daí. Então eu vou verificar aqui uma função se esse bloco está dentro, né? Se esse tetrômetro dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, tetrômino está verifica se está dentro, né? Tetrômino está dentro. Vou deixar assim mesmo. Vou verificar se esse tetrômino está dentro, né? Se cada bloco desse daí está dentro. Tetrômino, vou deixar assim mesmo. Self aqui. E o que eu vou fazer aqui então? Então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o tetrômino atual, tá? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu preciso pegar cada posição desses tetrômenos, né? Lá dentro dos blocos, a gente criou uma função dentro do bloco que obtém as posições, né? Lembra que a gente tinha feito? A gente movia o bloco e criava uma lista aqui, ó, com o bloco que foi movido. E ele retornava aqui essa lista com cada posição atual do bloco, né? Quando o bloco se mexeu. Então, de dentro do bloco, eu vou chamar essa função obter as posições, porque aí ele já me entrega a lista da posição desse bloco que foi movido. Vou chamar essa função lá dentro, que ele já vai retornar essa lista aqui. Então, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, vou chamar aqui blocos. Cada bloco desse, né? Ele vai entregar a lista de blocos, então vou colocar aqui, ó, lista blocos. A lista blocos, ela tá dentro do bloco, né? Ela está dentro do bloco. E quem está gerenciando o bloco é o tetrômino atual que a gente está movimentando, que é o filho dele. Então é o tetrômino
o tetrômino atual, self.tetrômino atual, que está gerenciando aquela lista. Daquela lista eu vou chamar, então do tetrômino atual eu vou chamar a função obter, sei lá o que, deixa eu pesquisar, obter posições, que ele vai gerar as posições do tetrômino atual, obter posições, acho que não tem acento no posições aqui, ó, né? Por quê? Aí ele me retorna a posição atual do tetrômetro que a gente movimentou. Então a gente movimenta ele me retorna uma lista com a posição atual, né? Olha lá, ó, que é o shape movido aqui, ó. Ele me retorna essa lista de todas essas posições que os blocos foi movimentado. E aí eu já guardo aqui dentro. Agora, como eu tenho a posição atual deles, que já foi movimentada, eu vou fazer um laço for dentro dessa lista, dentro de cada posição, né? Então vou colocar aqui, ó, para cada posição dentro da lista de blocos. Lembra que isso aí é aquele objeto posição, hein? A gente pode pegar a linha e a coluna dele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar aqui cada posição desse objeto, eu passo para aquela função da grade, para verificar se está dentro. Então eu vou verificar aqui, ó, se self.grade, né, ou da grade eu quero aquela função se está dentro, né? Verifica da grade, deixa eu ver aqui. Verifica se está dentro, aí eu passo a linha e a coluna. Grade, ponto, verifica se está dentro. E aí eu vou verificar, para cada posição daquela lá, para cada uma daquelas posições, hein? Não pode esquecer. Para cada uma posição daquela lá, a gente está dentro da lista e verificando cada posição x e y, hein? X e y. X e y. Cada posição do tetrômino lá a gente está verificando. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então elas são 4 posições. Então ela vai pegar a primeira e vai colocar aqui. Aí eu chamo a função da grade para verificar se essa posição do tetrômino atual, se essa posição está dentro. Então eu tenho que passar o x e o y que está dentro da posição. Então é o que? A linha, ela precisa, para verificar se está dentro, ela precisa de uma linha e uma coluna, né? Como a posição são objetos, posições que vêm lá daquela posição, ó, então eu passo posição ponto linha e posição ponto coluna. Então posição, aqui ponto linha, vírgula, e eu passo que tem dentro da posição ponto coluna, certo? Aí, o que isso aqui vai fazer? Se a linha está dentro da linha e se a coluna está dentro da coluna, isso aqui vai me retornar true. Cadê a da grade? Então, se todas essas condições for verdadeira, ele vai me retornar true e vai falar, ó, tá dentro, né? Então, se verifica a grade, se essa linha e essa coluna aqui, se tudo isso aqui for igual a true, se ele me retornar true, então eu mando retornar true. Certo? Return. Então, eu pego a lista do bloco, coloco aqui dentro, bloco movido. Eu obtenho a lista atual do bloco movido, que ele se mexeu. Aí eu verifico, para cada posição dentro dessa lista, ou seja, para cada posição dessa, eu chamo a função que vai verificar na grade se a posição do bloco está dentro da grade. Se todas as posições de linha e coluna estiver dentro da grade, isso aqui vai me retornar true, né? Isso aqui vai, se isso aqui for igual a true, retornar true, então eu retorno true porque o tetrômino está dentro, tá? Caso contrário, né? Então é um retorno falso, return false. Então para cada posição ele entra lá e verifica. Então ele vai verificar aqui, ó. Esse bloco aqui vai ser passado e vai falar, ah, esse bloco aqui está dentro. Só que esse bloco aqui também está dentro, então ele também retorna true. Esse bloco aqui, só que esse bloco, o terceiro bloco está falso, então ele me retorna falso, tá? Então ele vai fazer todos esses aí, vai ficar retornando dentro dessa coisa aqui. Para qualquer bloco que não tiver dentro, ele já vai me retornar falso. E é isso que eu vou verificar. Se todos retornar true, beleza. Agora, se qualquer um desses estiver fora, ele vai me retornar falso. E eu vou verificar isso
Então, na hora de movimentar os blocos. Na hora de movimentar os blocos, eu movo para a direita e chamo essa função. O que acontece? Eu movo ele para a direita, aí ele vai ganhar novas posições. O bloco vai ganhar todos eles vai ganhar novas posições. Ganhando novas posições, eu obtenho essas posições que foram movidas e retorno ela aqui. Certo? Na hora que eu retornar, eu chamo essa função aqui e verifico. Olha, para cada bloco desse, ver se eles estão dentro. Aí eles vai consultar na grade para ver se ele está dentro da grade. Se tiver dentro da grade, a grade retorna, ó, todos está dentro. Então, beleza, aí sim eu retorno true. Agora a grade vai verificar um de cada vez, a grade vai falar, ó, tem um bloco desse daí que está fora. Então ela vai retornar falso e eu retorno falso aqui também, para dentro da minha função. É isso que eu estou fazendo. After moving the block. Muito bem, então essa função então que está fazendo isso aqui, verificando se está dentro, eu vou chamar então todo o movimento que eu fizer, eu chamo essa função para verificar tudo isso que a gente viu agora. Então eu vou chamar aqui, ó. Então eu vou chamar a função de mover. Ele vai mover esse tetrômino. Depois que ele mover, eu chamo essa função para verificar se esse tetrômino está dentro. Então eu vou verificar aqui, ó. Se self.tetrômetro está dentro. Se ele estiver dentro, ele vai me retornar true. Eu vou verificar se ele não está dentro, porque aí eu desfaço a operação. Então, se todos eles estiver true, né, significa que ele está dentro. Se essa função me retornar que está fora, então eu faço o movimento e verifico se eles estão dentro. Se ela me retornar que está fora, eu desfaço o movimento. Então, eu vou verificar aqui, ó, se tetrômino está dentro, vou chamar essa função. Se essa função me retornar false, significa, se essa função aqui, ela vai me retornar, ela vai fazer tudo que a gente falou agora, né? Vai verificar cada bloco daquele lá. Se por acaso o tetrômino, qualquer parte dele, retornar falso, ou seja, ela não está dentro, então eu tenho que desfazer essa operação aqui, ó. Então a função verifica se os blocos estão dentro. Mas aqui, na hora de mover, eu verifico se não está dentro, se ele saiu fora. Ou seja, se o tetrômetro está dentro, se ele não está dentro, se ele foi igual a falso. Nesse caso, se essa função me retornar falso, significa que o bloco saiu fora. Então eu refaço essa operação aqui, ó. Então se eu movi um bloco aqui para a esquerda e ele saiu da tela, eu venho e refaço isso daqui. Aí eu verifico se ele está dentro. Ah não, está fora, ele deu falso aqui, ó. Então se está dentro foi igual a falso, self.tetrômino atual, eu chamo a função de mover e eu refaço essa operação. Então a linha continua sendo 0. Aqui ele ganhou menos 1, então ele vai ganhar 1 positivo. Porque eu joguei um para fora. Aí ele falou, ó, não, ele saiu para fora, ó. Está dentro, deu falso, ele saiu para fora. Então eu refaço a operação. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu estiver movendo para a esquerda, eu verifico, eu movimento para a esquerda e eu chamo a função que vai verificar se ele está fora ou está dentro, né? Fazendo tudo aquilo que a gente já falou. Então eu movo um bloco para trás, ele verifica, tá dentro, tá? Então pode mover, pode mover. Na hora que eu mover e essa função retornar falso, significa que ele saiu, não está mais dentro. Então eu refaço. Então eu tirei menos 1, eu estou colocando 1 de volta. É isso que eu estou fazendo, tá? Acho que assim vai ficar mais fácil de entender. Aqui embaixo então tudo vai ser a mesma coisa. Se self ponto o tetrômeno atual não, se self, vou chamar essa função, né, para verificar se está dentro. Se self.tetrômeno está dentro, se ele não estiver dentro, ou seja, se ele for igual a falso, se ele retornar falso, eu refaço essa operação. Self.tetrômeno atual, eu chamo a função de mover esse tetrômeno e como ele ganhou um positivo, eu refaço. Então ele ganha um negativo, 0, menos 1, porque ele ganhou um positivo. Então se está fora, eu jogo ele para dentro de novo. Ele ganha um positivo, tá? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Eu estou tratando a colisão, né? Se ele saiu para fora, eu refaço aqui, jogo ele para dentro de volta. E para baixo a mesma coisa. Então eu vou verificar se self.verifica se está dentro, não. Se o tetrômeno está dentro, se ele não estiver dentro, ou seja, se ele for igual a falso, se ele me retornar falso, o que eu faço? Eu faço a operação self.tetrômeno atual, eu chamo a função de mover ele e refaço a operação.
Então eu estou descendo ele, né? Se ele está fora, eu jogo essa coluna para cima, essa linha, né? Então a linha fica -1, só que a coluna continua sendo 0. Vamos ver o que acontece aqui no nosso jogo então. Então eu estou aqui, né, com o meu tetrômetro, vou jogar para a esquerda, ó. Se eu apertar +1, ele sai para fora. Mas aí a função vai verificar que tem bloco fora. Então ela vai tentar, ela joga para dentro de novo. Olha lá, ó. Seria como se meu tetrômetro nem tivesse saindo, né? Porque é tão rápido, ó. Então ele restringiu aqui o movimento do tetrômetro. Ó, aqui deu um erro, ó. O tetrômetro saiu para fora. Alguma coisa na hora de verificar na grade eu coloquei errado. Então vamos ver aqui, ó. Na hora das linhas, né? Na verdade é na hora da coluna. Se a coluna for menor do que 0, se a coluna for menor do que o número de colunas, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vamos ver se na parte de baixo tá indo. Então para baixo, olha lá, ela tá saindo um pixel. Então eu tenho que verificar isso aqui. Eu tenho que tirar mais uma coluna aqui. Deixa eu ver aqui. Galera, eu tô tendo um bug aqui no meu jogo, que é o seguinte, ó. Quando ele vem aqui para trás, ele dá até corrige, mas quando vem aqui para frente, ele passa direto, ó. E quando vem para baixo também, ó, ele tá passando algumas peças direto. Às vezes passa até pro lado de trás também, quer ver? Às vezes passa pro lado de trás também. Isso aí, o que está acontecendo? É porque a chamada de true e false está sendo muito rápida. Aqui nesse jogo aqui, ó. Nessa parte aqui, deixa eu ver. Nessa parte aqui de verificar cada posição, e ele está fazendo todos aqueles retornos de true e falso, para cada posição dessa que ele está verificando, ele está me retornando true aqui, e se não tiver ele retorna falso. E às vezes essa chamada é tão rápido que ele acaba passando batido em um bloco e outro. Então acontece isso aí, né? Porque na hora de verificar na grade, ele verifica as linhas, vem fazendo a verificação, né? E verifica as colunas. Só que chega uma hora que isso aí fica muito rápido, né? Isso aqui eu até tentei modificar aqui, ó. Mas não é isso aqui não. Pensei que era por causa desse else aqui, tava dando bug, mas não é não. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma modificação aqui dentro da classe jogo, né? Porque ao invés de ele ficar verificando aqui, retornando true e false muito rápido, o que eu vou fazer? Para cada posição dessa eu vou criar uma lista e vou passar aqui o que ele me retornou, né? Então eu vou guardando aqui tudo dentro de uma lista, porque aqui essa parte de return está sendo muito rápido, né? Para cada posição dessa daí. Aí a gente aperta um botão, aperta, ele muda a lista, verifica tal para cada posição. Isso aqui está sendo muito rápido. Então para mim pausar isso aqui, para cada tetrômino eu obtenho a posição atual, eu vou criar uma lista para verificar se todas essas condições retornou true ou false. E aí eu vou colocando aqui, ó, tá? Vou colocar aqui colocar a lista de retorno aqui, ó, lista retorno. Vou criar uma lista vazia. Então toda vez que eu chamar eu crio essa lista vazia, verifico todas essas posições e vou jogando aqui dentro o que ele me retornou, porque está passando chamada batida aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Se verifica se está dentro, se ele me retornar como true, ao invés de eu retornar como true, eu guardo o retorno dentro dessa lista aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, lista retorno ponto append. Então eu vou guardar true, tá? Se ele está dentro e me retornar como true, eu coloco true dentro dessa lista aqui. Então ele vai me colocar, se tiver tudo dentro, ele vai me colocar 4 true, né, aqui dentro da lista. Caso alguma chamada dessa me retorne falso, então eu guardo falso naquela lista. Eu vou colocar então aqui, ó. Caso contrário, lista de retorno ponto append. Então eu guardo, né, eu guardo um false lá dentro, tá? Porque essa chamada está sendo muito rápida. Então, se está dentro, cada posição dessa daqui ele vai verificar. Se tiver dentro, ele vai me retornar true. Aí eu coloco aqui, eu guardo um true aqui dentro dessa lista. Se essa posição, por exemplo, estiver fora, então, caso contrário, né, se não retornar true, eu guardo um falso dentro da lista. E agora sim, o retorno eu verifico então agora dentro da lista. Então, para cada posição dessa daí. Mas aí eu vou fazer uma verificação, ó.
Se tiver um true, se true, aliás, se tiver um false dentro da lista de retorno, então vou verificar, ó. Se tiver falso dentro da lista retorno, o que que esse in aqui faz? Ele percorre a lista, né? Igual no laço fora aqui, esse in aqui, ó. Ele percorre a lista. Então eu vou fazer justamente isso. Olha, se tiver um falso dentro da lista, então ele vai pegar essa palavra falso e vai verificar dentro da lista para todas as posições que eu coloquei se alguma é igual dentro dessa lista. O in faz isso, ele percorre essa lista. Então ele vai percorrer dentro da lista e vai procurar se tem uma palavra falsa lá dentro, porque a gente está colocando lá dentro as palavras. Quando é falso, a gente coloca falso. Então ele vai entrar dentro da lista de retorno e procurar um falso lá dentro. Se ele achar, eu retorno falso. Aí sim eu retorno falso, né? Para a chamada de cima lá de mover lá. Caso contrário, se ele não achar, então vai dar esse if vai dar falso. Então, caso contrário, eu mando retornar true, porque aí as peças todas estão dentro, tá? Isso aqui vai ficar mais preciso, porque a chamada vai pegando uma posição de cada vez e vai acrescentando lá dentro. Ó, o primeiro bloco deu true, o segundo deu true, o terceiro deu true, mas o quarto deu falso. Então ele vai guardando tudo aqui dentro. Aí eu verifico aqui embaixo, olha, tem algum falso dentro da lista de retorno? Se tiver, ele me retorna, essa função me retorna falso. Agora, se não tiver nenhum falso, ela me retorna true. Vai ficar mais precisa essa verificação e vou parar de ter esse bug. Então vamos ver se vai dar certo. Então para trás está funcionando. Vamos para ver para frente que estava passando direto. Olha lá, agora ó, não está mais passando direto. Agora ele está verificando se tem um falso dentro da lista. Ó. A minha chamada de retorno de true e falso estava muito rápido. Olha lá, agora ele corrigiu o bug. Ó. Não está mais passando direto. Tá? Foi só para corrigir esse bug aí porque a chamada estava sendo muito violenta de true e false e aí ele era tão rápido que ele passava batido. Agora eu obriguei o programa a verificar as coisas direito. Tá fazendo tudo pelas coxas. Beleza, galera? Então essa parte aqui de movimentar os blocos, ela já ficou bem grande, né? Espero que vocês tenham entendido aí. A gente fez bastante funçãozinha, né? Pra gente poder verificar tudo isso. Dá uma digerida aí, dá uma estudada nesse vídeo aí que eu falei. Se precisar, reveja o vídeo. Então a gente fez essa parte de verificar, né? A gente chamou uma função que passa a linha e a coluna do bloco, verifica se essa linha e a coluna está dentro. Se ela estiver dentro, ele retorna true. Se não tiver qualquer uma dessas condições der false, ele vai passar direto e vai retornar false, tá? Ele não vai retornar aqui true. E aí isso aí a gente fez dentro lá da classe do jogo, né? Que a gente obtém aqui da classe bloco as posições, né? Então a gente vai mover nos blocos. Tinha aquela função de obter as posições que a gente retornava o shape aqui, né? O shape que a gente conseguia mover, né? Então a gente movia e retornava o shape já movido aqui para a gente poder desenhar, né? Desenhava o shape movido. Então essa função também serviu para a gente verificar, né, se a posição do shape estava fora da grade, tá? Aí na parte de movimentar, então a gente obtinha o shape que foi movimentado e verificava aqui, né, para cada posição dentro daquele shape, para cada posição a gente entrava lá na grade e passava cada posição do shape lá para a grade para ver se verificasse cada bloco daquele lá estava dentro, né? Se estava dentro, retornava true, se estava fora, retornava falso. Aí essa função aqui de dentro da classe jogo está fazendo exatamente isso, verificando cada shape do bloco e conversando lá com a grade, passando para a grade para ver se esse shape estava dentro. Se ele tivesse fora, né, ele retornava falso e a gente verificava aqui na hora de movimentar. Então a gente movimentava lá dentro, ele verificava, criava novo shape, verificava com a grade se o shape está dentro. Se o shape não estava dentro, a função aqui verificava que estava falso, a gente refazia aqui a nossa função, a gente refazia o movimento, né? Ele voltava ao movimento. Então eu espero que vocês tenham entendido aí. O vídeo ficou um pouco extenso, mas ficou bem explicadinho. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aí.